Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos vocês. Você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Para quem está aqui e não estava de manhã, e para quem está sintonizando em casa somente agora, eu me chamo Moisés Rocha. Eu sou de Sete Lagoas, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu exerço o ministério de pregação há 14 anos pela Renovação Carismática. E há 7 anos o Senhor me fez um chamado que foi fundar uma comunidade, que se chama Comunidade Resgate. Nós somos aprovados pelo nosso bispo, temos casais consagrados, que é o meu caso, eu sou casado, tenho 2 filhas. E temos celibatários homens e mulheres, de vida e de aliança. O pai espiritual da nossa comunidade é o profeta João Batista. E o nosso carisma é esse carisma do anúncio, da radicalidade do evangelho e do profetismo que São João Batista tinha. E o nosso carisma, ele passa por 3 dimensões que a gente chama de tripé. A primeira dimensão é a evangelização, onde nós pregamos eventos por todo o Brasil. Temos os eventos próprios, grupos de oração, atendimentos de cura e libertação, evangelização através da internet, programa de rádio, revista, produtos, etc. O segundo tripé do nosso carisma é o nosso testemunho de vida, que eu destaco sempre que a nossa comunidade ela é escrava de Nossa Senhora, e nós somos também reparadores e intercessores pela igreja e por todos os sacerdotes e os desagravos que sofrem o coração de Jesus e de Maria. E o terceiro tripé do nosso carisma são as obras de acolhimento. Hoje nós temos uma fazenda de recuperação que acolhe dependentes químicos de álcool e de droga, homens, menores e adultos para o processo de recuperação. Temos também um abrigo, uma casa de crianças e adolescentes, que acolhe crianças que por um motivo ou outra são retiradas das famílias e vão morar na nossa casa. Hoje nós estamos com 27 crianças morando na nossa casa. E temos também uma associação que oferece cursos profissionalizantes, oficinas e evangelização para crianças e adolescentes, famílias carentes em geral. E há 4 anos atrás o Senhor também me fez um chamado que foi escrever. Eu sou autor de 3 livros publicados a nível nacional e 2 deles foram lançados aqui na Canção Nova. No mês de julho eu lancei aqui o meu 2º livro, Aprendendo a Lidar com o Sofrimento, que graças a Deus tem produzido efeito na vida de muitas pessoas por esse Brasil afora. E hoje eu estou apresentando o meu 2º, que se chama Âncora da Alma, que trabalha muito a esperança, os conflitos, as quedas, as dificuldades que nós temos de lidar com situações de enfermidades e muitas coisas que está nesse livro vai ser falado agora na parte da tarde. Eu quero apenas lembrar, o pessoal me pediu para avisar, porque no final é sempre corrido, que todos os 2 livros meus estão disponíveis no call center, a pessoa pode ligar, e também você que está aqui disponível no Davi. E você adquirindo o livro também, não está aqui ainda não? Não tem mais? Uai, amém então vamos aplaudir, né, gente? Então eu quero dar o site. E para que serve esse site? Você pode adquirir o livro, você pode acompanhar as formações que eu dou semanalmente no site. Você que quer saber detalhes para como internar alguém na nossa fazenda de recuperação, você que quiser agendar um evento conosco, me levar na sua cidade, no seu estado, o site é www.comunidaderesgate.com.br. Não tem burocracia. Comunidade Resgate, digitou, nós estamos lá à disposição. Gente, o tema dessa quinta-feira de adoração é Deus quer curar você. Diga para quem está do seu lado, Deus quer curar você. E nós vimos na parte da manhã que Jesus continua curando ontem, hoje, sempre do mesmo jeito que curava antigamente, verdade ou não é? E descobrimos também uma coisa que eu acho que é triste, que se tantas pessoas estão fracassadas, porque não conseguiram obter a sua cura, o seu milagre, nós descobrimos na parte da manhã que a culpa não está na parte de Deus, mas que a dificuldade e a culpa de não conseguir ser curado é porque nós estamos trabalhando de forma errada. Não foi isso que nós vimos? E aí eu estou apresentando para vocês nesses dias 14 formas corretas de você conseguir
obter a sua cura e o seu milagre. Trabalhamos 7 de manhã e vamos trabalhar 7 agora. Vamos recapitular às 7 da manhã? Vamos? Vamos ver quem lembra aí. A primeira forma é pedir para a pessoa certa. A segunda, a cura, fazendo primeiro uma renúncia à libertação para depois obter a cura, não é isso? E a terceira, a cura pela audácia. E a quarta, a cura pela insistência. E a quinta, a cura pela humildade. E a sexta, a cura através da intimidade. E a sétima, a cura através da intercessão. Oitava forma de obter a cura através da autoridade. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. A mulher chamada, a Bíblia não diz o nome, mas ela é chamada de a Cananeia, por causa da cidade que ela vinha. Tinha uma filha que precisava de uma cura, de uma libertação, porque a possuía um espírito imundo. E Jesus estava pregando para os seus discípulos e eles estavam comendo. E de repente ela chega, pede Jesus licença e diga: Senhor, a minha filha tem um demônio, ela precisa de uma cura. E para mim Jesus dá para ela a maior torrada que ele já deu na Bíblia. Ele chama a mulher de cachorrinha. Jesus diz: não é justo tirar da mesa dos meus filhos o pão para dar para os cachorrinhos como você. E aquela mulher olha para Jesus e ela diz: sou cachorrinha mesmo, sou tudo isso que o Senhor está dizendo, mas a minha filha precisa do Senhor. E Jesus não responde, e ela com autoridade diz para Jesus: se eu sou cachorrinha, deixa eu dizer para o Senhor uma coisa, até o farelo que cai da mesa dos seus filhos, para minha filha é cura e é libertação, então me dá o que sobra da mesa. E Jesus falou: por causa da sua autoridade, pode ir embora que a sua filha está curada. Vamos aplaudir, gente? Talvez você ainda não conseguiu obter a sua cura, porque está lhe faltando autoridade. Eu quero que você entenda que a autoridade não é desafio. Há muitas igrejas e seitas por aí afora que desafiam Jesus pela cura. Eu não estou falando de desafiar, a autoridade ela parte da humildade. Veja o que aquela mulher fez. Se o senhor acha que eu sou cachorra, eu sou mesmo. E sabe por que eu sou cachorra? Porque eu não sou cristã, porque eu não rezo, porque eu não te sigo, porque eu não obedeço os seus mandamentos. Eu sou tudo que o senhor falar que eu sou, com muita humildade. Agora, se o resto que sobrar, puder sobrar para mim, para minha filha o resto dá. E nessa autoridade, ela arrancou de Jesus uma cura. Quantas vezes você está pedindo e desejando a sua cura, mas desejando sem autoridade? Eu fico imaginando, por exemplo, a esposa rezando para o marido: Senhor, o senhor sabe como é que é? Ele está me traindo, Jesus. O senhor podia dar um jeito de tirar essa mulher do meu marido, esse amante do caminho dele, meu Deus do céu. Não é assim que reza não, gente. Veja a oração de uma mulher de autoridade: Senhor Jesus, o meu marido é muito mais seu do que meu. Porque se eu perder ela para essa amante, eu só perco o marido. O Senhor perde uma alma que o Senhor morreu por ela. Então, se o Senhor quiser, resgata o meu marido desse adultério. Porque o problema não é nem o meu orgulho ferido por ter sido traída. O problema é que se ele morrer no adultério, ele vai para o inferno e o Senhor vai perder a alma dele. Então resgata o meu marido, porque quem morreu por ele foi o Senhor, não foi eu. Está vendo a diferença? É assim que você está rezando pelo seu filho?
É assim, gente? Pergunte para quem está do seu lado: é com essa autoridade que você está rezando pelo seu filho? Desculpa eu te dizer, há muitos de nós que queremos que as pessoas que nós amamos fiquem curadas, não é porque nós a amamos, mas é para que elas não nos dê mais trabalho. Estou falando alguma mentira? Senhor, cura o meu marido para você deixar de ser traída, ou para que o seu marido seja um homem novo? Mas a diferença é que aquela cananeia conseguiu arrancar de Jesus a cura pela autoridade. Diga para quem está do seu lado: se você não parar de lamuriar, chorar, fazer beiço e rezar com autoridade, Deus não vai curar você. Amém, irmãos? Estou sendo claro? Eu sei que eu vou mexer mais ainda na ferida de um monte de gente aqui hoje, mas é para isso que você veio aqui, não foi? Fica bom no negócio, né? Eu disse na parte da manhã, eu vou repetir agora: se depois das 14 formas de você obter a cura, você ainda não conseguiu, você está muito ruim, tá? Diga para quem está do seu lado: dá um jeito na sua vida, meu filho. Nona forma de obter a cura: através da fé. Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. Um homem chamado Jairo tinha uma filha. Eu quero que você entenda aqui que ele era sacerdote da igreja. Portanto, quem é de Deus também tem problema. Aquele homem era sacerdote do templo e a filha dele morreu. Tem gente que acha que porque está na igreja nenhum parente pode morrer, que é injustiça. Senhor, mas logo meu filho, quer dizer, a filha dos outros pode morrer, a sua não pode porque você reza. Diga para quem está do seu lado: deixa de ser bobo. Senhor, mas logo o meu carro foi estragar, quer dizer, o de qualquer um pode, menos o seu bonitão que você reza. Aquele homem era sacerdote e a filha dele, mesmo ele sendo de Deus, ela morreu. Agora veja que interessante. Aquele homem, sabendo que ela estava morta, gelada, roxa, deixou aquela menina ali e foi lá atrás de Jesus. Se você soubesse que um parente seu, sua filha, um filho, marido, esposa, uma tragédia, uma situação, uma calamidade aconteceu com você agora, qual que é a primeira reação que você ia fazer? Gritar? Chorar? Dar chilique? Aquele homem não. A filha dele morreu e ele deixou a filha ali e foi atrás de Jesus. Olha como obter a cura e o milagre pela fé. Ele chegou e falou: Jesus, prazer, meu nome é Jairo, o senhor está bom, né? Deus abençoe, tudo bem? E ele falou: a minha filha morreu, mas se o Senhor quiser ir na minha casa tocar ela, ela vai ressuscitar. Eu não chorei, eu não deixei enterrar, eu não dei chilique, eu não fiquei abalado na fé. Ela morreu, eu a deixei lá e vim aqui, porque para mim ela está morta, para o Senhor ela não está. Você tem que pedir a sua cura como se para Deus ela só estivesse dormindo. Para você morreu, para você não tem saída, para você não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. E veja que interessante, aquele homem não estava enganado, gente. Senhor, eu acho que ela desmaiou, vai lá. Não, Senhor, ela morreu. Para mim, para o Senhor não. Vamos lá? E Jesus virou para aquele homem e falou: vai indo que mais tarde eu passo lá. Isso era por volta de 10 horas da manhã. Deu 5 horas da tarde, Jesus ainda não tinha chegado. E era costume naquela época de começar a tocar flautas e cítaras, preparando o ambiente para o enterro.
Mas aquele homem não deixou ninguém enterrar a filha dele. Por quê? Porque Jesus falou que ia passar lá. Talvez você tenha hoje uma situação que para você acabou, morreu, não tem saída, só um milagre. Se Jesus falou para você ir andando, que Ele vai lá dar uma visitinha antes de você enterrar essa situação, Jesus vai lá te fazer uma visitinha, e você tem que esperar. Sacode quem está do seu lado e diga: espere Jesus ir na sua casa. E Jesus chegou lá mais ou menos 6 horas da tarde. O homem estava ali com a menina roxa, inchada. O povo tudo tocando instrumento, preparando o velório. E ele: vocês podem tocar à vontade, mas enterrar não. Jesus falou que vai vir aqui. E quando Jesus chegou e falou: para com essa bagunça toda, chega, manda todo mundo sair daqui e me deixa ficar sozinho com a garota. E Jesus olhou para aquela garota, olhou para Jairo, sorriu e falou: ela só está dormindo. E Jairo: eu sei, é por isso que eu fui te chamar. Vamos aplaudir Jesus, gente. Oh, beleza. Se você quiser obter uma cura, um milagre nessa tarde, você vai ter que ter fé. Para você morreu, para você acabou. Mas se Jesus te deu uma palavra de esperança, que não acabou, não acabou. Passa a ver os seus problemas com os olhos de Deus. Com os seus olhos acabou, para os olhos de Deus só está dormindo. Eu profetizo para você agora: essa situação difícil que você se encontra hoje, para Deus ela só está dormindo. Jesus vai passar na sua casa, e vai passar mesmo, e vai passar mesmo. Então, a 9ª forma de obter a cura qual é? Através da fé. A fé capaz de ver a filha morta e não chorar, e dizer: Senhor, antes de enterrar, quero te perguntar, o Senhor pode fazer alguma coisa? Porque se o Senhor falar também que está muito apertado, que não vai lá, eu enterro. Mas se o Senhor falar que vai dar uma passada lá, enquanto o Senhor não chegar, pode tocar, cantar, pular, mas enterrar eu não deixo, eu fico esperando. Não enterre as suas situações como se elas estivessem perdidas, sendo que Jesus ainda pode fazer uma visita para você, mesmo que seja no final da tarde. Fique esperando. Eu hoje estou atrás de uma promessa que Deus me fez há 14 anos atrás. Eu estou a um passo de tocar. Mas ainda que eu não a toque esse ano, que eu não a toque ano que vem, se Deus falou que vai me dar, Ele vai me dar. Deus é fiel. E você tem que crer. Sacode para quem está do seu lado e diga: se você tiver fé, se você olhar os seus problemas com os olhos de Deus, você vai ver o milagre. Oitava forma de obter a cura qual é? A cura através da autoridade. E a 9ª? Através da fé. 10ª forma de obter a cura: a cura através da igreja. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Chegaram até Jesus e mostraram ele um homem que tinha a mão seca. Só que naquele tempo, alguém que tinha algum tipo de problema de saúde físico, como lepra, mão seca, hemorragia, ou qualquer doença assim, ou paralisia, não podia entrar para a igreja, para o templo. Era o costume judeu da época. Então quer dizer que aquele homem, por causa da mão seca que ele tinha, há muito tempo ele não caminhava na fé da igreja. E quando mostraram Jesus aquele homem e pedindo que o curasse, a primeira coisa que Jesus fez não foi curar. Jesus pegou na mão dele e disse: vem para o meio. E para o meio de onde? Jesus colocou aquele homem excluído dentro da igreja. Jesus trouxe aquele homem para o meio dos apóstolos. Depois Jesus curou e ainda diz para ele: mostra ao sacerdote a tua cura, para que a partir de agora você possa caminhar dentro da igreja. Há muitas curas que Jesus só vai fazer se você estiver caminhando com ele, porque de buscador de cura e que vai embora, o inferno está cheio.
Diga para quem está do seu lado: se você quer que Deus cure você, fique na igreja. Eu quero destacar aqui uma coisa muito triste. Agora, na hora do almoço, nós estávamos conversando ali. A minha irmã de comunidade, que daqui a pouco vai orar conosco, ela mais uma equipe de servos cuidam da parte das pessoas de cura interior, de tratamentos de cura. Aí às vezes a pessoa chega na nossa casa com um câncer, e ela diz: eu vim aqui porque eu sei que eu vou ser curada. Amém, glória a Deus, seja bem-vinda, senta, fica à vontade. A senhora vai à missa? Não, sou muito de igreja não. Quanto tempo a senhora não confessa? Deve ter uns 14 anos. Ok. Então nós vamos fazer o seguinte: antes da gente começar a orar com a senhora vai embora, confessa, porque não tem como eu pedir a cura com tanto trem que está dando fiotinho aí dentro, né? Tanto pecado, tanta miséria, já deve ter virado um buraco negro aí dentro. Então a senhora vai embora, confessa, e aí a senhora volta para a gente fazer o trabalho, e eu tenho certeza que a senhora vai ficar curada do seu câncer. Aí ela vira para a gente e diz assim: não tem uma outra forma de vocês fazer sem eu precisar de mexer com esse trem de padre, igreja, não? Não tem uma reza, uma bênção, um trem assim que resolve sem eu ter que mexer com a igreja? Porque assim, não curto muito isso, não gosto muito, dá vontade de virar a pessoa e falar: então que morra trem, só tem que morrer, coisa ruim. A pessoa quer ser curada, mas ela não quer caminhar no meio, onde Jesus está fazendo o que ele tem que fazer. E hoje, infelizmente, há muitos encontros, há muitos grupos, há muitos movimentos que as pessoas estão se transformando em buscadores de cura. Parece que a igreja católica é curandeirismo. A pessoa vem, recebe um passe e vai embora boa. Quando o negócio pega para o lado dela, ela corre na canção nova, recebe uma bênção e desaparece. Aí eu tenho ferro para o lado dela, ela vem para um acampamento, recebe um milagre e desaparece. A igreja católica não é casa da mãe Joana não, gente. Se você quer ser curado de verdade, caminhe com Jesus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Vai à missa, comunga, reza terço, mantenha o sacramento, doente ou não, com problema ou não. Caminha, 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 caminha. Porque a primeira coisa que Jesus fez com aquele homem da mão seca não foi curar a mão dele, foi pedir para ele entrar para dentro da igreja, então ele poder ser curado. Eu até digo para você uma coisa muito triste: se você veio aqui atrás da sua cura, e Jesus conhece o seu coração, Ele sabe que pegando essa sua cura, você vai desaparecer, você não vai ser curado. É melhor Jesus ter você doente, cheio de problema, rezando e correndo atrás, do que ver você são e bom, desaparecido, perdido no mundo aí, através das obras de Satanás. Deus só vai curar você, se Ele souber que a sua fidelidade vai manter a cura acesa. Diz para quem está do seu lado: ou você segue Jesus de verdade, ou então você não vai ser curado. Eu estou falando alguma coisa errada? É isso mesmo que está acontecendo? Todo mundo quer ser curado, mas ninguém quer ficar na igreja. E aí eu dei o exemplo da mulher do câncer. Esse exemplo não é inventado não. Esse exemplo aconteceu e acontece todo dia, porque na nossa casa atende umas 70 pessoas por mês em cura interior. Pessoas com depressão, síndrome do pânico, distúrbio bipolar. Gente que o médico manda para a nossa casa. E quando a gente fala: eu não posso resolver o problema da senhora se a senhora não resolver o problema desse casamento. A senhora está morando com um homem que já foi casado. A senhora está cheia de problema. Tem alguma coisa que impede vocês dar um jeito na vida, vocês casar, vamos entrar com um processo de nulidade, vamos fazer alguma coisa? Não, a pessoa quer viver amigada, mas quer ser curado. Minha senhora, como é que nós vamos fazer um negócio e o outro está errado, minha senhora? Ou a senhora caminha com Jesus de verdade, dá um jeito na vida da senhora, então não tem cura, como é que nós vamos fazer? Aqui não é centro, não é não, minha senhora, aqui é a igreja católica, aqui é a igreja de Jesus. E sabe qual é a outra tristeza que eu tenho?
a cena dos 10 leprosos. E aqueles que conseguem a cura, só um volta para agradecer, todo mundo desaparece. Nós temos lá na nossa cidade um grupo de oração que, se toda pessoa que é curada nos atendimentos da nossa comunidade servisse semanalmente ao grupo de oração, não tinha galpão, não tinha rincão que cabia de gente, porque são centenas de pessoas curadas a cada mês, a cada ano, e essas pessoas você nunca mais as vê, só quando a barriga dói de novo. Uma ingratidão tremenda. É os 10 leprosos, os 10 vão curados, um lembra de agradecer, 9 não lembram. Hoje, para muita sinceridade com vocês, nenhum tem voltado para agradecer. Todos estão indo cuidar da vida, levar suas vidinhas medíocres, cuidar da vida, curtir, aproveitar, viajar, tirar férias, e nem a missa direito vão mais. Eles só queriam a cura. Talvez até enganou Jesus, e foi 1, 2, 3 vezes, começou a ir à missa, foi curado, desapareceu, esqueceu tudo. Diga para quem está do seu lado, não pode ser assim. Não pode ser. Então qual é a 10ª forma de obter a cura? Através da caminhada da igreja. Eu tenho muita dó de quem fica o tempo inteiro resistindo a não entrar para a igreja. Eu tenho muita dó. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja católica. Se você quer ficar de pé nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, vai para dentro da igreja. Enquanto você estiver na igreja, você está protegido. Mas a hora que você cair na besteira de andar à parte da igreja, não tem nada que te protege, porque as portas do inferno só não têm poder sobre a única igreja de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a igreja católica? E viva a igreja católica! Décima primeira forma de obter a cura: através de um encontro pessoal com Jesus. Marcos capítulo 8, versículos 22 e 26. Na cidade de Betsaida, tinha um cego. Chegaram até Jesus e falaram: Senhor, cura esse cego. Ele falou: pode deixar comigo, vocês tudo vão embora, dá licença. Pegou o cego pela mão, diz a palavra, Jesus tirou ele para fora da aldeia. E Jesus ficou sozinho com ele lá longe, para curá-lo. Irmãos, por que Jesus quis tirar o cego à parte para curar? Por que por 7 vezes na Bíblia, Jesus, quando ia curar alguém, mandou entrar na barca e levar a barca para longe, para eles ficarem sozinhos? Por que Jesus quis ficar sozinho com esse cego? Por que lá na cura da filha de Jairo, Jesus pediu para todo mundo sair para ele ficar sozinho com a menina morta? Porque há momentos na vida da gente que para a cura acontecer, Jesus tem que ficar sozinho, individual, pessoal, com a situação e com a pessoa que precisa ser curada. Diga para quem está do seu lado: Jesus quer ficar sozinho com você. Irmãos, se o profeta Isaías já dizia que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós já fomos curados, as dores, as enfermidades, os problemas que você tem hoje, eles não são seus, porque eles já foram vencidos na cruz. E por que Jesus quer ficar sozinho com as suas dores, com as suas misérias, com as suas enfermidades? Porque elas não são suas. Então você precisa aprender a dar e não tomar de volta. A dar e não tomar de volta. Senhor, está aqui esse problema de saúde. Tomei remédio, fiz exame, não dá nada, não tem solução. Esse problema já foi curado na cruz, já foi vencido pelas suas chagas. Então toma o meu problema e Deus abençoe. Tchau, Senhor, se vira comigo. Mas aí o problema é que você dá, e aí Jesus demora 1 semana, a dor volta. Você não fui curado, Senhor, então me devolve a doença,
que eu vou ligar para uma amiga minha e perguntar qual que foi aquele médico bom que ela achou, para eu ir também. Você deu, mas você tomou de volta. Jesus quer ficar sozinho com a sua enfermidade. A mesma coisa, Senhor, eu não estou mais aguentando esse traste desse marido meu. Ô homem, meu Deus do céu. Pega o seu marido, abre mão dele e deixa ele ficar sozinho com Jesus. E sai da frente e deixa que os dois se virem, porque Jesus quer ter uma experiência pessoal com ele. Jesus quer ficar sozinho com ele. Enquanto você, como esposa, como mãe, como marido, como pai, como sogro, sogra, ficar atropelando a experiência pessoal de quem você quer curar e que Deus precisa curar, a graça não vai acontecer. Quantas mães que estão aqui, que Deus ainda não curou seu filho, porque você não sai da frente. Deus quer ficar sozinho com seu filho, deixa ele ficar com Jesus, gente. É porque nós queremos que o filho fique curado, mas nós queremos que ele fique curado do nosso jeito. Senhor, não deixa ele machucar, não. Tira tudo dele, Senhor, menos esse olho bonito que ele tem. Puxa o pai, ô menino bonito. A mãe dos dependentes químicos chega lá para levar os meninos para a fazenda de recuperação. Ele é um ouro de pessoa, mas ele é tão lindo. O único problema dele é que ele usa droga. Eu falo, então tá igual eu. Lindo, maravilhoso, um problema que sou gordinho. Igual eu, tá fácil demais. Deixa de ser ridícula, dona mãe. Se for fofinho, tchutchuquinho, bonitinho, não problema, cara. Claro que não é, ele é mentiroso, ele é sem vergonha. Ele está roubando a senhora, ele está deixando dívida de traficante para trás. Ele já foi preso, sabe por quê? Porque ele apronta, porque ele é ignorante, porque ele é burro, porque ele é isso. Para de proteger o seu filho do choque com Jesus. Não, Senhor, meu filho é uma porcaria de filho, mas toma aqui. E fica com ele, sai da frente. Se para seu filho ser curado, ele tem que se estrepar, que se arrebentar, que arrancar sangue, que ter acidente, que voltar com cicatriz, é melhor voltar com cicatriz, um filho novo, do que ficar bonitinho do jeito que a mãe quer, safado igual seu filho está. Talvez Deus ainda não libertou o seu casamento, o seu filho, a sua família, porque Jesus quer ficar sozinho com ele, mas você deixa? Pergunte para quem está do seu lado, as pessoas que você ama, você tem deixado elas ficarem sozinhas com o Senhor? Pergunte aí, gente. Vocês estão com vergonha porque não tem, né? Eu conheço. Muitos momentos, da Bíblia, Jesus quis ficar na individualidade com a situação. Então qual que é a 11ª forma de obter a cura? Através do encontro pessoal. Não adianta você querer converter as pessoas da sua casa como Jesus converteu você, porque a experiência pessoal deles não vão ser como a sua. Talvez você, muito santinho, muita santinha, veio para o encontro, para a quinta-feira da adoração, dia 20 de novembro, estava lá Moisés Rocha pregando, e você abriu o coração, chorou e voltou para casa curado. Oh, que beleza. Mas não significa que se o seu marido vier no encontro, ele vai abrir o coração, não. Talvez ele precisa perder a empresa que ele tem, talvez ele precisa perder o carro que ele tem, talvez ele precisa deparar com uma doença, com uma situação, ele deparar com uma falência, com uma situação para ele abrir o coração e ver que ele não é nada, porque ele é orgulhoso. Não tem gente orgulhosa que vem para o encontro Goiás que abre o coração, não. Precisa de abrir quebrando a cara, deixa ele quebrar a cara, deixa ele, Jesus, se virar. Fácil é? Não. Dói, mas cada a experiência é diferente. 12ª forma de obter a cura. Quando Deus quer usar dos outros. Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12.
4 homens pegaram um homem paralítico, amarraram ele na maca, na padiola, e foram levar para Jesus curar. Como tinha muita gente, não dava para entrar com aquele homem na maca, fizeram o quê? Abriram uma fenda no telhado, pegaram uma corda e desceram. E Jesus virou para eles e disse: eu vou curar ele por causa da vossa fé. A fé de quem? Do homem deitado? Dos 4 que levaram ele, naquela loucura toda, até os pés de Jesus. Há momentos na vida da gente que nós estamos tão prostrados, tão acamados, que a única forma de Jesus nos curar é mandar 4 pessoas para nos enrolar e nos descer pelo telhado, para nos colocar na presença de Deus. E aqui eu quero falar 2 coisas importantes. Primeiro, quem sabe eu não esteja sendo para você nessa tarde uma dessas 4 pessoas para te apresentar na presença de Jesus. E você tem que obedecer. Aquele homem não ficou dando pinote. Me tirem daqui, não me amarra, não, pelo telhado não, eu tenho medo de altura, vocês são 4, eu queria ir só com 2. Não. Aquele homem deixou-se ser conduzido pela fé de outros 4, e Jesus o curou pela fé dos outros. Há momentos na vida da gente que a fé dos outros vai nos levar a cura. Eu não estou dizendo que você tem que ficar dependente disso para toda a vida, mas há momentos que é a fé das pessoas que nos levam à cura. Quando talvez uma dessas 4 pessoas sou eu, quem sabe uma dessas 4 pessoas é a Canção Nova, é uma pregação, é o seu grupo de oração, é alguém que está orando por você, é o seu marido, é a sua mãe, é alguém, é uma situação que Deus está usando da fé dessas situações e dessas pessoas para te levar acamado até os pés de Jesus. Não seja resistente aos sinais de Deus, não seja. Mas por outro lado tem uma outra situação. Quem sabe, e eu afirmo isso agora como verdade, você não é uma das 4 pessoas que Deus, através da sua fé, vai curar o marido, a esposa, o filho, o genro, o patrão, o irmão de caminhada, o coordenador do grupo, do seu movimento, vai ajudar o seu pároco através da sua fé. O seu marido não quer nada, mas por causa da sua fé, porque você é um dos 4, eu vou levantar ele. Deixa Deus usar você, assim como Deus está usando de outros para curar você, Deus também vai usar de você para curar outros, porque esse passo da cura é muito importante, quando é necessário a ajuda dos outros para nos levar até Jesus. Pergunte para quem está do seu lado: existe hoje alguém na sua vida que tenha ajudado você a chegar na presença de Jesus? Tem ou não tem? Tem ou não? Sim ou não? E pergunte para ela: e você tem deixado? Tem deixado? E pergunte para ela agora: e tem alguém que o Senhor está usando de você para levá-la até Jesus? Tem? Pergunte. Pergunte para quem está do seu lado aí: tem? Hoje você está sendo um desses 4 na vida de alguém enfermo? Tem? E pergunte para ela: essa pessoa está deixando? Sim ou não? 13º passo para a cura: preocupar primeiro com a cura do coração. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Jesus vai e coloca ele no barco de novo, sem dormir, depressivo, com o barco estacionado, com a rede furada, e fala: entra nessa barca de novo, meu filho, e vamos para o mar. Senhor, mas 9 horas da manhã não pega peixe. Quem sabe tudo de peixe sou eu pesco há 40 anos, e pesquei a noite inteira, não peguei nada. Cala a boca, meu filho, vamos para o mar. E chegou no mar e falou: agora lança as redes, que quem está mandando sou eu. E Pedro pegou tanto peixe que as redes não conseguiram carregar. Jesus queria fazer o que com Pedro? Curar o coração dele do sentimento de fracasso. Outro exemplo, além de Pedro, João capítulo 4, versículo de 1 a 12, a samaritana. Jesus chegou no poço e falou: mulher, eu estou com sede. Aí ela falou: mas o poço é fundo. Então vamos direto no assunto, já que o poço está fundo. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que me pediria água, e eu ia te dar uma água viva, que você nunca mais ia ter sede. Ela falou: então me dá, Senhor.
Vai buscar seu marido. Eu não tenho. Eu sei. Porque você já teve 5, você é adúltera. Você só tem amante, até o que você tem agora não é seu. Ela falou, o senhor sabe de tudo? Então me dá logo essa água para eu parar de ficar mendigando água e em homem a sede que a minha alma tem. E naquele momento Jesus curou o coração dela, a sede que o coração dela tinha de Deus e que ela buscava nos homens. Outro exemplo maravilhoso, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. O Senhor passou na vida de Zaqueu, não falou nada com ele, e Zaqueu era um ladrão, um corrupto, e falou, Senhor, vamos comer lá em casa. Quando Jesus sentou na mesa, Senhor, antes de comer, deixa eu te dizer uma coisa. Para que o meu coração fique curado, eu vou devolver tudo que eu roubei, e eu vou fazer muito mais que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho. E Jesus falou, a salvação hoje entrou aqui nessa casa. É necessário que nós queiramos primeiro que a cura completa aconteça no coração, para depois todas as outras coisas. Se Deus curar a sua enfermidade, se Deus curar a sua vida financeira, se Deus curar os seus problemas, mas não curar o seu coração, você vai recair. Mas se Deus curar o seu coração, ainda que nada na sua vida muda, uma pessoa com o coração curado suporta todas as coisas na alegria e na fidelidade. Diga para quem está do seu lado, deixa Deus curar o seu coração. Em primeiro lugar, diga para ela em primeiro lugar. E aqui eu quero dar um testemunho meu. Quando eu nasci com muitos problemas de saúde. E até hoje eu sou muito debilitado fisicamente. Eu sou forte assim, mas minha carcaça é só o bagaço. Inclusive o meu nome é Moisés por uma promessa que meu pai fez achando que eu ia morrer. Pedindo a Deus para não deixar eu morrer, para me salvar, para um dia eu ter uma missão igual Moisés da Bíblia. E ele nem sabia que ele estava profetizando para mim, né? Eu sou um milagre. E quando eu comecei a comunidade, daí 2 anos eu caí de cama mesmo. E todo mundo orava por mim, profetizava que eu ia morrer, que eu não ia aguentar. Já estava arrumando substituto para a comunidade. E aí um belo dia eu entrei para a capela e falei, o senhor já me usou para me curar tanta gente dos problemas que eu tenho, por que o senhor não me cura? Sabe o que ele respondeu? Nada. Voltei e continuei a minha vida. Fiquei bom, levantei, não morri. 7 meses depois eu caio pelo chão de novo. Nessa época a minha esposa era minha noiva. Ela chegou a me dar banho, porque eu não aguentava ficar em pé. E aí caí mal de novo, entrei para a capela outra vez e perguntei ao Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor me confiou uma obra, a obra está indo a todo vapor, eu não posso morrer agora, me ajuda, faz alguma coisa, por que o Senhor não me responde? Quantas vezes eu chego no encontro e revelo as curas, e o povo tomando posse, e eu doido para dizer, se ninguém tomou posse, então era minha, porque eu sinto a mesma coisa, mas não dava. E aí perguntei para Jesus pela segunda vez, por que o Senhor não me cura? Sabe o que ele respondeu? Nada de novo. Mas aí eu descobri, por que ele não respondeu? Eu descobri que eu não estou caminhando com Jesus porque Ele pode me curar. Eu estou caminhando com Jesus por causa do amor e da libertação que Ele fez no meu coração. E eu tomei uma decisão. Ele me curando ou não, é com Ele que eu vou ficar. Ainda que arrastando, doente, de cama, é com Ele que eu vou ficar. O meu coração foi curado. O meu. E aí eu descobri aquilo que São Paulo falava. Eu tenho na minha carne um espinho de Satanás a me esbofetear. E quantas vezes eu roguei ao Senhor dizendo, Senhor, me tire. E o Senhor não me curou. Isso é Paulo dizendo. E o Senhor dizia, basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que você é forte. E aí eu descobri que mais importante do que qualquer cura, do que qualquer milagre, é a cura do coração. Porque quando meu coração está curado, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a graça de Deus é que me basta. Procure, em primeiro lugar, a cura do seu coração. Sacode quem está do seu lado e diga, eu desafio você a deixar Deus curar o seu coração. 14ª e última forma de obter a cura.
Deixar que a cura aconteça no tempo de Deus. Repita comigo. João capítulo 11, versículo de 10 a 44, a ressurreição de Lázaro. Se Jesus amava tanto Lázaro, por que não chegou antes dele morrer? Se Jesus amava tanto Lázaro, por que não chegou quando ele estava ainda no velório? Por que Jesus demorou Lázaro ser enterrado, morto, fedendo, apodrecendo, depois de 4 dias dentro do túmulo? Para poder dizer para mim e você, que Deus nunca chega atrasado na vida de ninguém. Ele chega na hora que Ele tem que chegar. E o que é importante é que quando Ele chega, o milagre acontece. O tempo de Deus não é o seu. Diga isso para quem está do seu lado, o tempo de Deus não é o seu. Diga, o tempo de Deus não é o seu. Se você ficar se perguntando por que Deus ainda não deu a solução do seu problema, você não vai obter resposta. Mas uma coisa eu sei, é que tem solução para o seu problema, e no tempo de Deus a solução virá. Se ainda não veio, é porque Deus sabe todas as coisas. Ele está trabalhando você, Ele está mexendo com a sua casa, e Ele está preparando o seu milagre. Mas o milagre só vai chegar na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer. Porque Deus é que tem o poder sobre a sua vida. Ou Ele está no controle, ou Ele não está. Ou Ele está, ou Ele não está. Outro exemplo maravilhoso, Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Gente, a mulher morava em Naim, já era viúva, só tinha um filho, agora o filho morreu. Por que Jesus não chegou antes do filho morrer, já que a mulher era viúva? Se Ele ia ressuscitar o menino, por que não deixou morrer? Por que Jesus não chegou no velório? Não, esperou 3 dias de velório, o cortejo sair com o caixão nas costas, chegar na porta do cemitério para ele dizer, para, menino, levanta-te. E o menino levantou. Que mico, gente. Por que Jesus não ressuscitou esse menino antes? Por que deixou o povo se acabar de chorar? Por que foi ressuscitar o menino à porta do cemitério? Essa pergunta não tem resposta, mas uma resposta tem, para provar que o tempo de Deus não é o seu, que Jesus não chega atrasado, que Ele chega a hora que Ele acha que Ele tem que chegar, mas a hora que Ele chega, o menino levantou. Isso é que interessa. E eu quero finalizar essa pregação para a gente poder rezar. Nós temos uns minutinhos para rezar antes de terminar. Eu espero de coração que eu tenha sido para você uma resposta. Agora, Deus quer curar você. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não deixou de curar, o poder é o mesmo. Mas você agora vai ter que pegar essas 14 formas de cura e encontrar o perfil da sua. Talvez você precisa só da humildade, talvez da audácia, talvez da assistência, talvez pedir para a pessoa certa, talvez da cura do coração. Eu não sei nas 14 onde você se encaixa, ou se encaixa em muitas. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer do jeito que você está, lutando pelaquilo que Deus quer em você, você vai conseguir a sua cura. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir a Jesus e vamos rezar de pé. Essa aqui é minha irmã de sangue de comunidade, a Ana, que vai estar orando conosco nesse momento. Abre o seu coração, estende os seus braços, vamos rezar. E agora, um compromisso importante. Antes de nós obtermos essa graça do Senhor sobre a nossa vida nessa tarde, vamos começar pela forma de curar pela igreja. Só aquele que estiver disposto a assumir com o Senhor esse compromisso com a igreja é que vai orar nessa tarde. Eu desafio você à fidelidade à igreja. Então aquele que está a fim de assumir agora esse compromisso, vai levantar sua mão direita e dizer comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Mestre amado e santo, Mestre amado e santo, dono da igreja, dono da igreja, a igreja católica, a igreja católica, a única igreja de Cristo, a única igreja de que Cristo, salva, cura e liberta, que salva, cura e liberta, fundada em Pedro, fundada em Pedro e em Virgem Maria. e na Virgem Maria. Eu hoje, Senhor, Eu hoje, Senhor, assumo ou reassumo assumo, Senhor,
o meu compromisso de viver contigo, Jesus, na fidelidade da Igreja Católica, até o fim dos meus dias, até os meus últimos suspiros, eu quero viver contigo, Senhor, dentro da Igreja Católica, Senhor. E eu te peço também, Senhor, pela autoridade da Igreja Católica, aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé, Jesus. Dai-me a fé que cura, Senhor. Dai-me a fé que cura, Dai-me a fé dos milagres, Senhor. Dai-me a fé dos milagres, Porque Senhor. Tu és a própria fé. Porque Tu és a própria fé. Implanta em mim, Jesus, a fé. Implanta em mim, Jesus, a fé. Eu quero experimentar, Senhor. Eu quero experimentar, Senhor, a verdadeira fé. a verdadeira fé. Peço também, Senhor Jesus. Peço também, Senhor Jesus, que o Senhor me conceda autoridade. que o Senhor me conceda autoridade. Autoridade que ressuscita mortos. Autoridade que ressuscita mortos. Autoridade que quando eu pedir o Senhor me ouve. Autoridade que quando eu pedir o Senhor me ouve. Essa autoridade que vai me levar até vós. Essa autoridade que vai me levar até vós. A autoridade que vai me dar intimidade a vós. Essa autoridade que vai me dar intimidade a vós. Fala forte, dai-me autoridade, Senhor. Dai-me autoridade, Senhor. Dai-me autoridade, Senhor. Dai-me autoridade, Senhor. E eu te peço também, Senhor. Eu te peço também, Senhor. Dai-me a oportunidade. Dai-me na oportunidade de ficar sozinho contigo. De ficar sozinho contigo. Porque eu quero. Porque eu quero experimentar a tua graça. A tua graça. O teu poder. O teu poder. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te ver com meus olhos. Eu quero te ver com os meus olhos. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. E ao mesmo tempo eu te dou. E ao mesmo tempo eu te todos dou. que eu amo. Todos que eu amo. Todos da minha casa. Todos da minha para casa. que o Senhor fique sozinho com ele. Para que o Senhor fique sozinho com ele. Te dou também os meus problemas. Te dou também os meus problemas. Para que o Senhor fique com ele, Senhor. Para que o Senhor fique com ele, Senhor. Sozinho com ele. Sozinho com ele. Porque só assim. Porque só assim. Eu vou ter uma experiência contigo. Ter uma experiência contigo. E eu te dou glórias a ti, Senhor. Eu te dou glórias a ti. Porque neste dia. Porque neste dia. O Senhor me ensinou muita coisa. Porque o Senhor me ensinou muita coisa. Inclusive que o Senhor quer me curar. Inclusive que o Senhor quer me curar a minha casa. Curar a minha curar casa. Todos os meus. Curar todos os meus. Eu te peço também, Senhor. Eu te peço também, Senhor. Quebra meu orgulho. Quebra meu orgulho. Me ajuda a vencer o meu orgulho. Me ajuda a vencer o meu Porque orgulho. eu quero depender de outro. Porque eu quero depender de outro. E eu nas suas mãos me entrego. E eu nas suas mãos me entrego. E confio em vós, Senhor. E confio em vós, Senhor. Para que o Senhor mande a mim. Para que o Senhor mande a mim. Outros. Como anjos. Como anjos. Na minha vida. Na minha vida. Na minha casa. Na minha casa. Na minha família. Na minha família. Para ser libertados. Para ser libertados. E curados. Pelo poder do seu nome. Pelo poder do seu nome, Senhor. Peço também, amado Jesus. Peço também, amado Jesus. Que o Senhor receba agora o meu coração. Que o Senhor receba agora o meu coração. Põe sua mão no seu coração. E como se você arrancasse esse coração, que vai até doer, você vai dar para Jesus. E aí tira assim. E agora faz assim, dá para Jesus. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Recebe meu coração. Recebe o meu coração. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Rasgar meu coração para ti. Rasgar meu coração para ti. Eu quero que meu coração sangre por vós. Eu quero que meu coração sangue por vós. Eu quero que a partir de hoje. Eu quero que a partir de hoje. O meu coração bata e pulse por ti. O meu coração bata e pulse por ti. Eu quero amar como o Senhor. Eu quero amar como o Senhor. Eu quero viver como o Senhor. Eu quero viver como o Senhor. Toma meu coração, Senhor. Toma meu coração. Toma posse do meu coração, Senhor. Toma Senhor. posse do meu coração. E nesse último momento, Jesus. E nesse último momento, que eu te Senhor, dou meu coração. Eu te dou meu coração. Me abandono em ti. Me abandono em ti. E aguardo, Jesus. E aguardo, Senhor. Confiante. Na sua misericórdia. Na sua misericórdia. No seu tempo. E no seu tempo. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, a esperar no seu tempo. A esperar no seu tempo. E eu agora, Jesus. Eu agora, compreendo. Compreendo. Que eu ainda estou sofrendo. Eu ainda estou sofrendo. A minha casa ainda está sofrendo. A minha casa ainda está sofrendo. Aqueles que eu amo ainda está sofrendo. Aqueles que eu amo ainda estão sofrendo. Porque o tempo não é meu. Porque o tempo não é meu. O tempo não é nosso. O tempo não é nosso. O tempo é seu, Senhor. O tempo é seu. E eu vou aguardar, Senhor. Eu vou aguardar. Confiante no milagre, Jesus. Confiante no milagre, Porque hoje eu tomo posse, Senhor. Porque hoje eu tomo posse. Seja qual for a hora. Seja qual que for o a Senhor hora. passar na minha casa. Que o Senhor passar na minha vida. Na minha vida. Eu serei curado. Eu serei curado. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha família. Eu e a minha família. E aí sim, Jesus. E aí sim, eu Jesus. posso louvar-te. Eu posso glorificar-te. O teu nome santo. Teu nome santo, meu Senhor. amado. Meu Amém. mestre. Senhor da Amém, vida. Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor.
Força nessa palma. E toma posse que é um Deus que me ama e Ele tudo pode. Há um Deus que me ama e Ele tudo pode. E Ele tudo pode transformar. Seu amor me sustentará. Seu amor me sustentará. Eu espero nele. Eu espero nele. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Tudo fará. cançãonovaplay.com. Assine já!